Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Crônica, no capítulo 6. Nós vamos falar aqui da oração, da dedicação do templo, né? Então, antes Salomão vem louvando ao Senhor a respeito do templo, né? Ele falou assim, né? Ele estava orando, fazendo a lembrança a Deus que o Senhor tinha abençoado ele, mas o pai dele, Davi, queria construir o templo, né? Mas o Senhor tinha dito para ele, né, que a intenção dele era boa de construir o templo, mas quem iria construir seria o seu filho, o Salomão, né? Pois o Davi ele tinha já derramado muito sangue em suas lutas e o Senhor queria que construísse o templo, né? Teria que ser pessoas que não tinham derramado sangue. E Salomão, um homem de Deus, ele era novo, ele estava por dentro de tudo que o Senhor falou com Davi e o Senhor já tinha preparado ele, né, para poder construir esse templo, né? E Davi deu a planta dessa construção para Salomão, para ele assim construir, né? E aqui já vamos ver, né, que o Salomão estava perante a comunidade de Israel, e como vamos ler aqui, ele ora ao Senhor, né, apresentando diante do altar do Senhor, e aquela multidão, né, israelita, tudo prestando atenção em Salomão, e ele se curva ali perante o altar do Senhor, e ele vem fazendo a seguinte oração, né? Ele falou assim: ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem debaixo da terra. Tu guardas a tua aliança e mostra amor leal àqueles que andam diante de ti, de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai, fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com a tua própria mão. Então ele estava orando, porque depois que o templo foi erguido com o êxodo, né, ele vem agradecendo a Deus, né, por ter cumprido a palavra de Deus, né? E aquele momento ele estava ali diante da comunidade de Israel, louvando e engrandecendo o Senhor, dando honra a Deus por esse templo estar construído, e ele também vai orar, vai consagrar o templo, né? Vai consagrar o templo e vai começar a detalhar, né, como ele quer que aqueles que entrem lá sejam abençoados, né? Agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: se seus descendentes viverem como devem, seguir fielmente a minha lei, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, contudo será possível que Deus habite na terra como os seres humanos? Nem mesmo o mais alto céu pode contê-lo, muito menos esse templo que construí. Ainda assim ouve a minha oração e minha súplica. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo hoje faz, né? Guarda a noite e dia. Então ele veio orando para que Deus viesse. Ele até se diminuiu, né, em oração, e ele vem pedindo para o Senhor guardar aquele templo de noite, né? Porque aquele lugar era um lugar onde todos estariam invocando o poder de Deus. Porque para você ver que o Senhor falou para Moisés: Moisés, constrói uma tenda para mim, mas só que essa tenda era móvel. Para onde o povo de Deus ia, essa tenda ia, porque aonde eles estavam, quando o Senhor mandava eles se dirigir para alguma cidade, algum lugar, essa tenda ia. E o objetivo dessa tenda é para que o povo de Deus viesse estar unido a Deus, buscando a Deus, né? Esse período ao qual eles passaram no deserto, né? Para ele manter a sua lealdade ao Senhor, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eles se prostrando, adorando a Deus, buscando a Deus naquele templo, né?
que foi construído, tinha muitos detalhes que também foi pedido pelo Senhor, e Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou, né? E ali o povo, eles estavam construindo a sua intimidade para com Deus, porque eles haviam já 400 anos no Egito. Então, muitas coisas tinham que ser arrancadas, muitas coisas tinham que ser reconstruídas, ou seja, a identidade de Cristo tinha que ser construída no coração desse povo, né? Então, aqui vem mencionando aqui que ele fez essa oração pedindo ao Senhor que viesse ouvir a oração dele, para abençoar o templo de noite, no qual disseste que colocaria o teu nome. Ouve sempre as orações que teu servo fizer neste lugar. Ó, muito forte, né? Ele vem invocando a Deus, pedindo, Senhor, toda vez que eu orar nesse templo, que o Senhor venha me ouvir. A ouvir a oração que eu fizer aqui, os teus ouvidos estejam atentos para me ouvir. Ou seja, o teu povo, quando orar, né, voltado aqui nesse lugar para o Senhor, que o Senhor também venha ouvir. E os habitantes dessa terra, o povo israelita, os habitantes dessa terra, todos que estiverem aqui, adorar o Senhor, buscar o Senhor vem ouvir. Ou seja, aqueles que entrarem aqui sujo, com pecado, que eles sejam ouvidos e sejam limpos, purificados de todo o pecado. Aqueles que entrarem doentes, venham sair curados. Aqueles que entrar aqui com finalidade de fazer o mal, Senhor, converta esse coração, Senhor, transforma esse coração. Esse lugar estou consagrando ao Senhor, para que esse lugar seja casa de oração, casa onde o Senhor vai ouvir aqueles que vão estar erguendo o seu coração para o Senhor, né? Ou seja, ouve os céus e julga entre os seus servos, entre os acusadores, e castiga o culpado, declara justo, inocente cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos, porque pecou contra ti, e se voltar contra ti, invocar o teu nome, e orar a ti nesse templo, ouve os céus, perdoa o pecado do teu povo, como vem mencionando, né? Ou seja, aqueles que forem entrar ali, estando longe do Senhor, que eles ali possam se redimir, que eles possam buscar o arrependimento e ali o Senhor perdoar e firmar sua aliança para com ele, né? Se o céu fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem, voltados para este templo, invocar o teu nome e se afastarem de seus pecados, porque tu castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados do seu servo, teu povo, Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia a chuva à terra que deste a herança do teu povo. Ele vem mencionando. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga, na lavoura, ou elas forem atacadas por gafanhotos, ou largata, ou seus inimigos, seu povo invadir a terra, sitiarem a sua cidade, seja ela qual for, né, o desastre ou epidemia que ocorrer. Se alguém do povo ou toda a nação de Israel orar a respeito da dificuldade, aflições, né, com as mãos levantadas neste templo, ouve os céus, ou seja, aqueles que entrarem aqui aflitos, vivenciando alguma adversidade ao qual está afligindo, está angustiando ele, se eles entrarem aqui sem saída, que eles sejam ouvidos ao invocar o Senhor. Quando eles saírem, eles saiam com a resposta, eles saiam aliviados, eles saiam felizes, eles saiam daqui com a resposta. Que eles saiam daqui, né, descansado no Senhor, com a paz no seu coração. Porque quem entra aqui não pode sair da mesma forma. Quem entra aqui tem que ser liberto. Aqueles que entrarem demoniados, perturbados, vão ter que sair daqui abençoado, livre desse mal, né? Ou seja, por um caminho entrou na vida deles, por 7 vai bater retirada. Que esse templo seja o templo consagrado, abençoado, cheio da unção de Deus, para que todos que entrarem aqui, o mal venha cair por terra, não venha resistir, venha soltar esse coração que prende essa pessoa de tomar a decisão de serem libertos.
se alguém vier nesse templo com alguma intenção maligna de fazer o mal para o seu povo, o mal venha cair por terra. Que eles saiam daqui transformados. O Senhor venha quebrar todo o mal que está na vida deles, que eles se convertam ao Senhor, né? Ele vem dizendo aqui, né? Cadê? Se o teu povo sair por onde enviares, a fim de lutar contra os seus inimigos, se orarem a ti voltado para essa cidade, que escolheste para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus as suas orações e defende por sua causa, né? Aí deixa eu ver aqui, ó meu Deus, olha e ouve atentamente todas as orações feitas neste lugar. Então ali foi selado essa oração, esse clamor de Salomão naquele templo. Acabou mexendo aqui. E naquele momento, ele vem fazendo essa seguinte oração, né? E agora levanta, ó Senhor Deus, entra neste lugar de descanso, junto à arca, o símbolo do teu poder, esteja teu sacerdote, ó Senhor Deus, vista de salvação, alegrem-se teus servos leais em tua bondade, ó Senhor Deus, não rejeites o rei que ungiste. Ele já vem orando por ele, né? Lembra-te do teu amor leal por teu servo Davi, né? Então, ele já vem orando para que o Senhor venha abençoar ele, né? Para que o Senhor venha ser com ele e venha usar ele, que ele possa ser esse instrumento de bênção, de salvação, que o Senhor venha tornar ele e venha usá-lo, né? Porque se a presença do Senhor não for com ele, como que ele vai liderar essa nação? Pois é, ressaltando aqui também que quando ele ora a Deus antes de construir esse templo, ele se coloca na presença de Deus, temente a Deus, ele se curva, reconhece a pequenez dele, o que ele pede sabedoria, né, entendimento, para que ele viesse cumprir com o chamado, com essa missão, com o êxodo, né, para que o povo não se perca, porque através da sabedoria, da bênção, da sabedoria sobre a vida dele, de Deus, ele faria aquela nação uma grande bênção, porque com a sabedoria de Deus o povo não iria se desviar, né? Então, ele vem pedindo e nós sabemos que Deus ficou satisfeito com a oração dele, porque ele não pediu fama e nem dinheiro, ele pediu a presença de Deus na vida dele, para ele saber conduzir, administrar, né, o templo, administrar esse povo, que ele viesse fazer o trabalho dele no temor, na presença de Deus, viesse fazer esse trabalho para abençoar o povo, para que o povo também não se desvie. Então, o Senhor olhou para o coração dele, que a missão que ele estava recebendo seria uma missão que ele queria cumprir com êxito para abençoar a nação. E Deus se agradou do que ele pediu. E deu até mais, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele ciranda, ele sonda os nossos corações. E ele vê a intenção do coração. Ele vê quem é o primeiro, ele vê que o coração, naquele momento, está inclinado para ele. E não só em outras coisas. Primeiro está na vontade de Deus, em ter aquilo que o pai dele até tinha e foi até o fim sendo leal e obediente ao Senhor. E ele também queria fazer com êxodo, ele também queria acertar, ele não queria fazer o povo de Deus sofrer e nem se desviar dos caminhos do Senhor, né? E nós sabemos que olhando mais para frente, né, alguns líderes, né, eles levaram o povo de Deus a pecar, fazendo a ira de Deus se levantar contra o povo, né? Porque tudo que Deus queria era lealdade e obediência. Naquele momento o povo estava sendo ingrato, estava sendo teimosos, né? Então ele não queria errar, ele queria acertar, ele queria deixar Deus satisfeito, porque ele não queria trazer maldição para si, né? Então Deus, com certeza, ele ouviu essa oração, respondeu o servo dele. O que eu quero dizer para você, que essa oração que ele fez foi uma oração colocando Deus à frente, e tudo que nós colocamos Deus na frente,
de qualquer área da nossa vida, pode ter certeza que Ele vai tomar o controle, tenha certeza que Ele vai guiar, Ele vai abençoar, pois uma vida alicerçada sobre a rocha faz toda a diferença, né? Uma vida enraizada no Senhor, na presença dEle, faz toda a diferença durante a nossa caminhada, né? Então, com o Senhor liderando a nossa vida, a gente vai ter êxodo, o Senhor vai estar conosco, porque o Senhor está conosco enquanto estamos com Ele. Se não estivermos com o Senhor não vai estar conosco. E assim vamos tropeçar, porque vai haver escuridão. E nós sabemos que se Salomão for desobediente, não atentar para os mandamentos do Senhor, o que vai acontecer? Vai tudo de água abaixo. E ainda vai fazer essa nação grande, que era o povo de Israel, todos pecarem, né? Com isso, a ira de Deus ia acender mais uma vez. Mas o que eu quero te dizer é que tudo que colocamos em Deus, apresentamos para Deus, os nossos planos, nosso projeto, Deus ele vai abençoar. Então, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A bênção de Deus estava nesse lugar, estava sobre a vida de Salomão. Eu quero te dizer que se Deus não for à frente, se Deus não estiver conosco, a gente não somos nada, não iremos realizar e fazer nada. Por quê? Porque o abençoador, o poder é de Deus, né? E Ele opera como Ele quer e usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Então nós somos apenas instrumento ao qual Deus quer usar. Quando nós damos lugar, quando nós mantemos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, afastado da carne, afastado do mundo. Pois é, né? Então, vivendo na integridade, agradando a Deus, Ele vai usar, Ele vai abençoar. Porque o que não pode é haver quebra da aliança. E falando nisso, dentro desse templo, a Arca da Aliança estava lá. Se lembra dos 10 mandamentos? As tábuas dos 10 mandamentos que o Senhor escreveu a dedo? Quando o povo de Deus tinha pecado e caiu aquelas tábuas, e Moisés de novo teve que ir lá no monte para o Senhor escrever de novo, e assim trouxe, e o povo firmou mais uma vez a sua aliança com Deus, né? Firmou a sua aliança com Deus, e agora eles tinham jurado lealdade, né? Estavam ali, todos ali reunidos, né? Firmado no Senhor, e agora eles tinham que andar para frente. Eles não podiam quebrar essa aliança, né? Ou seja, se nós não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, né? A gente seremos liderados pela nossa carne. Pois é. É a palavra de Deus que nos moldura, que nos trabalha, nos aperfeiçoa. Se nós não tivermos com ela no coração, a gente somos vazios. Pois é. É ela que traz a transformação, né? Quando ela é lançada, quando nós também cremos nela, tomamos para nós, oramos segundo o que ela declara, né? E passamos a declarar ela, né? A nossa vida muda. O milagre acontece, pois tudo pode ser mudado, né? Quando nós cremos, quando nós oramos. Então a palavra de Deus, ela não é qualquer coisa. Ela é espírito e vida. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes que penetra até divisão da alma, do espírito e medula. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. É ela que transforma o caráter do homem. Quando você para ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quando eu a ouço ela entra no meu coração e vai tirando toda a escuridão que existe e vai iluminando, fazendo você assim limpa, fazendo você entender, compreender as coisas de Deus, fazendo você crer, fazendo você tomar uma atitude de fé. E assim sua vida passa a mudar. Passa a mudar. Porque é o Espírito Santo que vai ali
e que trabalha na sua vida, né? Na verdade, nós não temos poder de transformar ninguém e de mudar ninguém com as nossas palavras, não é verdade? A gente não está lendo um livro qualquer, estamos lendo um livro, né, que é inspirado, né? É um livro onde tem a verdade, não é um conto, não é uma história, é algo real, é algo que foi vivenciado, contém o poder de Deus em cada história, ao qual Deus operou, Deus fez. Então, isso aqui é real. E o que vai acontecer também vai ser real. Então, o que nós falamos não é palavras vazias, não é um conto de fada, não são palavras filosóficas, são palavras de vida. São palavras que mudam destino, são palavras que vai fazer você vencer, que vai fazer você ter nova vida. Esse mundo para muitos, o fim do mundo é aqui, mas quando elas entendem que o fim do mundo, existe o fim do mundo para aqueles, né? Existe o fim do mundo para aquelas pessoas que não crer, mas acham que o fim do mundo todo mundo vai pagar aqui, né? Mas existe o bem e o mal. Existe o bem e o mal. E Jesus vai voltar. O que estamos falando e vivenciando é real, é verdadeiro. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira e digna de confiança, ela é reta. Então, Jesus vai voltar. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não foi para dizer que fez, mas tem um objetivo porque ele fez, né? Por ter conquistado essa liberdade, por ter conquistado a nossa comunhão com Deus, resgatou a nossa amizade com Deus, para que pudéssemos estar unidos a Deus. Então, o que nós estamos vivendo aqui já são princípios das dores, de parto. Jesus vai voltar. Então, nós buscamos aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é vivo. Sabe o que é vivo? A pessoa está viva. Você não está buscando um pau, você não está buscando a madeira, você não está buscando ali o ouro, olhando para ela. Ou seja, você está buscando aquele que tem ouvido, que tem olhos, que tem ouvido para te ouvir, olho para te enxergar, mão para te abençoar, poder para operar o impossível na sua vida. Então você está diante daquele que é vivo, que ainda manda anjo para nos servir no deserto, que ainda manda anjo para guerrear ao nosso favor. E quando não manda, ele mesmo decide descer do seu trono para tomar nossa peleja, para agir ao nosso favor, porque propriedade exclusiva de Deus é guardada, né? Há um limite, há uma separação, né? Há uma muralha de fogo ao nosso redor, porque blindados espirituais estamos por Deus. E, como Jesus falou, ele fez a oração: guarda aquele que tu me deste. Eu não oro pelo mundo, eu oro pelo aquele que tu me deste, por aqueles que eu cuidei. O Senhor venha guardar, venha cuidar deles nesse lugar, que eles possam vivenciar essa alegria, né? Aqueles que ouviram a sua palavra, guarda eles, cuida deles. Aqueles que ainda vão aceitar, vão ouvir, seja com eles. Porque eu não vou estar aqui, mas o Consolador vai vir, mas eu oro por eles. Eu cuidei dele, eu ensinei eles, eu dei a palavra para eles. Agora é com o Senhor, meu Deus, em outras palavras, ele orando. Então você vê que nós buscamos é verdadeiro, é verídico. E muitas pessoas começam a dizer que já está no fanatismo, já está bitolada, não é bem assim, né? Porque se deixar as coisas correr do jeito que está, viver uma vida fria, uma vida que não ora, que lê a Bíblia, daqui a pouco está perdido. Se tudo achar que é normal, ninguém vai manter a sua vida em santidade. Vai viver fazendo o que quer e de vez em quando vai guardar a palavra, de vez em quando vai orar. Então,
se a gente for achar, tá numa religiosidade que só. É melhor ser achado assim do que ser achado fraca e naquele grande dia a sua lâmpada está apagada, né? Então a nossa lâmpada tem que estar acesa, e acesa diariamente, porque a salvação é conquistada dia após dia, não tem essa, né? Não tem essa. Buscou a salvação e não vai manter agora a disciplina, não vai manter agora o seu relacionamento com Deus. Não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não vou mais porque eu já firmei a aliança, eu vou na igreja, mas de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu oro. Não é dessa forma, não. Tem que conhecer a palavra de Deus para não ficar perdido e não ser enganado, pensando que Jesus está voltando e depois ser enganados. A Bíblia diz que muitos serão enganados, se possível os escolhidos. Então, para você ver, se possível os escolhidos também. Então, aqueles que já estão, que não têm conhecimento, que não procuram se aprofundar, vai ser enganado, né? Então, tem que saber, para discernir a voz de Deus, tem que saber o que está escrito na palavra. Porque quando nós aguardamos a palavra em nosso coração, estamos mostrando, estamos provando o nosso amor, guardando no nosso coração. Então, as coisas do alto em nosso coração faz a diferença. Porque se você não reter, não guardar, você acaba se esfriando. Você acaba depois saindo da rota certa. E dessa forma vai perder a salvação. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aqueles que estão de pé. Todo o tempo vigilante, porque o diabo, nosso adversário, ele anda bramando como leão, procurando uma oportunidade. Não é verdade? Nós não somos perfeitos, mas perfeito é Deus, mas com Ele dentro de nós, com a sua palavra nos aperfeiçoando, nós seremos igual a Ele. Refletiremos a sua imagem, exalaremos o bom perfume de Cristo. Daremos sabor à vida das pessoas. Então, o que faz a diferença é ter o abençoador. Não adianta. Se Salomão tivesse tudo aquilo lá, né, o templo, e tudo que Deus deu para ele, não tivesse a presença de Deus, era como se não tivesse a salvação. Não tivesse o mais importante, Deus, na frente do seu reinado. Deus na frente do nosso reinado, da nossa vida, é ter êxodo em todas as batalhas. Você vê que quando o povo de Deus se afastava do Senhor, né, o Senhor se virava para ele. E com isso, eles não prevaleciam, né, diante da batalha ao qual vinham sobre eles. Eles perdiam, porque estavam longe do Senhor. E você vê que o tempo todo Deus está em cima querendo lealdade, querendo que eles viessem voltar, buscar o arrependimento, porque Deus tinha planos para eles, né? E nós sabemos que aqui, tudo que se apresentamos para Deus em oração crendo, devemos acreditar que naquele momento, né, a bênção já está. E a bênção já estava ali já. A arca do Senhor já estava naquele templo ali. Então, o mal que estivesse na vida das pessoas cairiam por terra. E naquele momento, com a sabedoria que Deus deu a Salomão, ele iria discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ele não iria fazer injustiça com as suas próprias mãos. Ele iria saber resolver problemas difíceis, porque Deus daria sabedoria, instruções para ele governar aquele lugar, né? Então, nós estamos vendo que a presença do Senhor que ordena a bênção. Então, se o Senhor não tiver, nada flui, nada acontece, só desgraça, né? Só desgraça, só ruína. Quando o Senhor não está na frente da peleja, quando o Senhor não está, não é o primeiro. Então, para que o Senhor seja primeiro, para que o Senhor reine na nossa vida, nós temos que dar lugar para Ele.
E um coração humilde, quebrantado, puro, Deus não vai rejeitar. Ele faz uma oração sincera, ele faz uma oração mostrando a sua pequenez. E o Senhor olha para o coração dele. O Senhor olha para o coração de todos aqueles que invocam a Ele em sinceridade. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, todas as pessoas que invocam a Deus, vai buscar a sua intervenção, vai orar a Ele, o Senhor vai ouvir. Lembrando que Ele vai responder de acordo com a sua vontade. Ele vai responder, né, quando está entrelaçado ali naquele momento seus propósitos, né? Quando não é da vontade de Deus, Ele vai fazendo o melhor. É verdade. A gente pede algo, a gente apresenta, o Senhor abençoa, mas se Ele está vendo, né, que aquilo não vai te favorecer, que aquilo ali não é para você, que Ele tem o melhor, o que Ele vai fazer? Ele vai te preparar para te dar o melhor. E não só isso. Você vai achar que o melhor, que não respondeu ainda a minha oração, porque Ele está te preparando para o melhor. E Ele vai fazer o que está ligado aos propósitos dele, não nosso. Porque muitas vezes o nosso objetivo, às vezes, é outro. E o de Deus é beneficiar o reino de Deus, é beneficiar a vontade dele. E quanto a isso, Ele mesmo que convence os corações, né? Então, quando a palavra é anunciada, o Espírito Santo vai convencendo. Ninguém convence ninguém a nada. Não é verdade? Ninguém convence e consegue convencer ser humano nenhum de se converter. Essa é a realidade. Se não for o Espírito Santo, né? Porque uma pessoa transformada, uma pessoa que é tocada por Deus, o que vai acontecer? Ela vai mudar o seu modo de vestir, ela vai mudar o seu modo de pensar, de falar, de querer estar com pessoas de Deus, né? Ela vai ser diferente. Ela vai querer estar no padrão da palavra de Deus. Ela vai querer estar cumprindo com o que a palavra de Deus diz, porque ela entendeu o que é certo e o que é errado. Ela entendeu que andar no temor a Deus é respeitar o Senhor. E respeitando, eu tenho que cuidar do meu templo, né, do meu corpo. Não pode ser vitrine. E tem que ser para o Senhor. Então, o que acontece? É você que se avalia, ou seja, nada pode estar no meu coração, somente o Senhor tem que ser o primeiro. E dessa forma, você dando espaço para Deus, Ele vai estar vendo. E Ele vai estar ajudando em outras áreas da sua vida, porque você está colocando Ele em primeiro lugar na tua vida. Né? Então, essa mudança, ela acontece de dentro para fora, tudo porque a palavra entrou, porque houve liberdade. E dessa forma, você vai agir assim. E as pessoas vão até te parar e vão falar, nossa, você mudou. Nossa, foi radical a sua mudança, né? Seu comportamento, sua fala da palavra de Deus. Aí as pessoas vão vendo a mudança, né? Vão querendo Jesus para a vida dela também. Mas não foi preciso ninguém ficar assim, você tem que mudar isso, tem que fazer isso na igreja. Foi o próprio Espírito Santo, é esse que convence. E é maravilhoso, né? Que muitas vezes as famílias que vê um membro de sua família se convertendo, eles veem, nossa, realmente mudou, transformou, Deus transformou. Aí eles falam assim, ué, o pastor da sua igreja, eles mandaram você fazer isso, trocar de pastor da igreja, alguém da sua casa fala, ué, o pastor da igreja está mandando você mudar? Você tem que ler a Bíblia porque ele manda, você tem que fazer isso, aquilo. Ele que manda, você não está mais saindo com a gente, só quer ficar em casa orando, jejuando. Eu vou lá falar com o seu pastor, vou falar lá na igreja. Aí começa a perseguição daquele novo convertido, né? Aí você tá lá vendo a programação, louvor, vai lá, tira, coloca outra coisa. Ah, não, você quer botar nisso, não sei o que, você quer lá. Aí começa a perseguição. Tá orando no banheiro, vai lá, bate na porta. Tá orando no quarto, bate na porta, ou entra toda hora fazendo barulho. Então é a luta que os novos convertidos começam já, né?
já começa a acontecer dentro de casa. E a luta continua. E depois já piorando, né? No sentido que se é em casa, daqui a pouco é na rua, é no trabalho. Então, o que acontece? A luz está brilhando, o diabo está manifestando, porque as pessoas dentro dela, elas estão na escuridão e a luz está brilhando, está incomodando. E o diabo vai usar ela como um instrumento, quem está próximo, perto de você, né? Mas digo para vocês, não desistam, continua a buscar o Senhor, manter a sua integridade, porque faz uma diferença, assim, daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem. Então, vai ver, assim, a diferença daqueles que são filhos, que estão ali na presença de Deus, que estão seguindo o seu compromisso, e aqueles que estão em casa não, vai encontrar com alguém que dá péssimo testemunho, né? Encontra na rua alguém, né, que já foi, nossa, filha, fulano estava na igreja, saiu, tá bebendo, tá fumando, tá fazendo tudo ao contrário. Como é que pode isso? Porque tudo dando mau testemunho, porque não teve raiz. Aí agora tá sujando o nome do Senhor. Ou então fala, nossa, sua filha da igreja tá saindo, tá fazendo isso. Nossa, minha filha não faz isso não, a minha filha fica em casa, faz isso. Aí ela vai vendo a diferença de um cristão convertido e do outro convencido. Então, por isso que o testemunho já começa dentro de casa. E até o dentro de casa vai passar a se converter pelo seu testemunho, por ver Jesus em você. Né? Então, a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Né? E lembrando que Deus que te vê em secreto é o que te recompensará. Então, o que nós fazemos em secreto, o que nós fazemos, Deus está vendo. Ninguém pode estar te vendo, mas Deus está vendo. Amém? Mas o que eu quero te dizer é que é essencial, é importantíssimo o cristão ter a sua comunhão com Deus. E não é uma competição, não, quem é mais de Deus do que o outro, porque até nisso Deus vê. Quem está buscando a Deus para dizer que está competindo, que é mais de Deus, que é mais temeroso, isso Deus está vendo também. Isso mostra que você não está buscando para você ter, mas para mostrar que você tem. Até isso Deus vê. A qualidade do amor e se doar, se é por causa disso ou é por causa de outra coisa. Então, até nisso, tem que ter cuidado, porque quando a gente quer crescer espiritualmente, para o Senhor, né? E o diabo começa já a dividir, né? Começar já a colocar outra coisa. E a pessoa, né? E tem gente que não quer nem falar com outra por achar ser especial, ser melhor do que o outro, que é de Deus. Não, aquele dali não é de Deus, não vou nem falar. Tá faltando amadurecimento. Fazendo acepção de pessoa, né? E com isso fica essa divisão. De um olhar para a cara do outro e não falar. Porque acha que fulano não é de Deus, só cicrano é de Deus. E não fala. E isso acontece muito. Quem já vivenciou sabe que isso tudo infantilidade, né? Porque a pessoa confunde muito, né? Porque educação é você cumprimentar, é você falar. Se ela é de Deus ou não, você tem que cumprimentar e falar. E orai por aqueles que te perseguem, te caluniam. E orai por aqueles que você acha que não é de Deus. Vai adiantar? Jesus fez isso com as pessoas? Jesus não fez isso. Jesus acolhia. Né? Então, quando nós passamos a andar igual a Jesus, faz a diferença. Você está sendo igual a Jesus. Você não está sendo igual. Porque ninguém gostaria de ser tratado assim. Ah, mas está acontecendo comigo. Orai e abençoai. Porque a luz, as trevas nunca vai ser luz. Só vai ser luz se um dia se arrepender e aceitar Jesus. Então, as trevas nunca vai se dar bem com a luz. Porque a luz, ela incomoda. Se você olhar para a luz, vai incomodar o seu olhar. Você olhar para o sol, né? E você vai ver tudo claro. Aí parece que você está escuro, porque é muito claro. É mesmo assim a luz. As trevas, a escuridão, olha e nem consegue. Fica tudo assim, ó. Não consegue enxergar o seu rosto, sua cara. Entendeu? Só consegue enxergar escuridão.
porque é o que os olhos e o coração tá tendo, escuridão. Tá na escuridão, só vai enxergar a escuridão naquele que tem a luz, porque a inveja, né, não deixa ver. Os olhos ficam cegos. Só vai enxergar aqueles que estão no Espírito, aqueles que são de Deus, aqueles que estão na claridade, né? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, ele enxerga com os olhos naturais. E Deus enxerga os corações, além das aparências. Tem até um louvor que diz assim: é assim que Deus me vê, além das aparências. Eu não lembro todas, mas só veio, acho que é do J Neto, uma coisa assim. Com lágrimas nos olhos, coração aflito. Então Deus, ele enxerga além das aparências. Deus nos vê além das aparências. Porque Deus, ele nos criou. Ele sabe até o que nós estamos pensando, o que nós vamos falar. Ele sabe da intenção e do nosso pensamento, porque somos obras, feituras das mãos do Todo-Poderoso. Olha só, hein? Ele que nos fez, e tudo está sob o domínio dele. E se ele nos fez, ele nos conhece por inteiro. Por isso que Deus, ele conhece quando você está em casa, quando você está na igreja. Se você não for a mesma pessoa, ele está vendo. Meu Deus, o meu filho está assim, porque ele está se vestindo de personagem, está sendo uma coisa que não é. E Deus também olha, pessoa que veste a máscara, né? Não é dessa forma, mas é ele que vai trabalhar. Mas é ele que vai transformar quando a pessoa assim dá liberdade, né? É ele que vai transformar. Então, quando a gente é o que é na presença de Deus, em casa, em todo lugar, a gente vamos ser iguais. Porque não adianta se enganar para si mesmo. Viver de aparência é a pior coisa, viver de aparência, né? Quem já viveu de aparência sabe que é terrível viver de aparência, né? Não, temos que viver a verdade, né? Porque você serve um Deus de verdade. A pior coisa é você viver de aparência, dizer que é uma coisa e não é. E Deus está vendo, e Deus está olhando, né? E o que eu quero, a gente já até mudou de assunto, né? O que eu quero te dizer aqui, que essa tarefa foi direcionada aqui para Salomão, né? Porque Deus escolheu Salomão. Essa é a verdade. Davi poderia construir, se Deus quisesse, sim. Mas por que não construiu? Né? Porque Davi tinha derramado muito sangue inocente. O Senhor não queria alguém que tinha derramado sangue inocente. Se não fosse isso, ele iria construir. Mas estava na mão do Davi aquele mapa qual o Senhor tinha dado, aquela planta de como queria que viesse construir o templo de Salomão, né? E o seu pai instruiu ele em tudo, abençoou ele. E nós estamos vendo aqui que ele começa a fazer e ter êxodo no que ele está fazendo, porque quem teme o Senhor, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, porque a sabedoria de Deus, estando na nossa vida, não tem como dar errado. Tendo o Senhor como primeiro na nossa vida, a gente seremos guiados por Ele. E a bênção do Senhor acompanha aqueles que colocam o Senhor à frente. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar uma lida aqui. Então, nós estamos vendo, né, que depois que Salomão ele ora a Deus, ele termina de orar, desceu o fogo do céu, queimou o holocausto, o sacrifício, quando ele já tinha feito um sacrifício para o Senhor. E depois que ele terminou de orar, o fogo veio e consumiu aquele sacrifício, né? E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo,
do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. E quando todos os israelitas viram o fogo descer, a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram, louvando a Deus. E a confirmação de que Deus estava ouvindo a oração de Salomão foi aquele fogo ter pego naquele holocausto, naquele sacrifício, como resposta da oração. O Senhor aceitou a oração do servo dele, feito, subiu na narina de Deus. Foi como aroma suave. O Senhor respondeu. E a presença de Deus tomou aquele lugar. O povo israelita viu e começou a prostrar com o seu rosto no chão, começaram a adorar o Senhor. Então, quem busca tem resposta, né? E para poder subir na narina de Deus, deixar Deus satisfeito por essa oferta, por essa oração, é porque Ele se agradou do coração. E Deus se agrada de todos aqueles que invocam, de todos que buscam de coração, né? E assim permanece. Deus vai lá e honra, vai lá e responde. Pois eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos fechadas para que não possa nos abençoar. Os ouvidos do Senhor estão atentos, você clamando, Ele vai ouvir. Ele vai vir e vai trazer a resposta na sua vida, no nome de Jesus. Eu nunca vi aquele que invocou o nome do Senhor e ficou sem resposta. Nunca vi, né? Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus de poder. A glória do Senhor tomou esse lugar. E na presença do Senhor, até a tristeza vai ter que pular de alegria. Porque você entra de uma forma, você sai de outra. Você sai de outra. A presença toma o nosso coração, a gente sai diferente, a gente sai alegre, feliz. E não tem como você, diante da grandeza, do poder de Deus, dessa presença, não adorar a Deus, não reconhecer, não buscar, não reverenciar. A presença de Deus tomou esse lugar, né? Tomou esse lugar. Imagine Salomão chorando por ver a resposta de Deus, orando, louvando, e o povo lá fora, né? Lindo a presença de Deus. É isso que nos move, é isso que nos dá alegria. As pessoas que não conhecem o Senhor Jesus sentem prazer com outras coisas, mas depois essas coisas que colocam é momentânea, depois passa, depois vem tudo de novo, a tristeza, a angústia, né? Nada pode preencher esse coração, somente a presença de Deus pode preencher, porque ela é permanente. Ela não é a presença, né, passageira. Passageira é as coisas do mundo, é as coisas que tentam roubar o lugar de Deus. Tudo é passageiro, mas a presença de Deus não é passageira, não, né? Ela é permanente quando assim você continua fiel a Ele. Quando você continua sendo leal a Ele, Ele vai ser permanente à medida que você está sendo fiel a Ele, né? Então, Deus quer morar dentro de nós com permanência, não de vez em quando. Se você está afastado do Senhor, uma vez você vai, outras vezes você não vai. Deus quer morar com permanência, no sentido da lealdade, na sua intimidade com Deus, né? Na sua intimidade com Deus. E é esse recado de Deus que eu tenho para você hoje. O que faz a diferença é a presença de Deus. Como Moisés falou, se a sua presença não for comigo, nem nos mande, nem nos faça sair desse lugar. Por quê? Porque é a tua presença que ordena a bênção. É a tua presença que faz a diferença. É o teu nome que tem que ser glorificado. Se o Senhor não estiver conosco, eu, o seu povo, como eles vão exaltar o Senhor? Como eles vão ver o Senhor na nossa vida? O que adianta de ir sozinho, né? E o Senhor não for conosco? Não vamos ter êxodo, não vamos ser guardados, mas com a tua presença, sim. Então, retenha a presença de Deus. Busca Ele enquanto se pode achar. Queira a presença de Deus. Essa intimidade é linda do Senhor para com Moisés.
E o Senhor confirmou, eu vou ser com você, eu vou fazer o que você está dizendo. Então, ou seja, Senhor, o Senhor, estou garantido, estou mandando um anjo com você. Senhor, se o Senhor não for conosco, o Senhor fez o Senhor mudar. O Senhor mudou, o Senhor não mandou o anjo não, o Senhor tá bom, vou fazer o que você está pedindo, Moisés. Eu vou estar no meio de vocês, eu vou com vocês. Olha o grau de intimidade que esse homem tinha, de convencer Deus através da sua oração, por causa da intimidade dele, por ele ter crédito com Deus, com sua obediência, com a sua lealdade, com o seu temor a ele, fez com que Deus mudasse. Então, eles eram amigos. Cada vez que nós entramos e firmamos a nossa aliança com Deus, nosso relacionamento, a gente também mantém esse grau de intimidade. Ficamos cada vez mais íntimos de Deus, né? Abraão tinha a sua intimidade com Deus. Eu tinha prazer de estar com ele, de conversar com ele. Que Deus a cada vez mais tenha prazer de conversar conosco, de estar no nosso coração, né? E assim poder se revelar ao nosso coração, pois Deus só vai se revelar quando o nosso coração está sensível à voz dele. E ele quer estar no nosso meio, ele quer nos usar, ele quer fazer a obra na nossa vida em nome de Jesus. Esse vídeo já está ficando muito grande, eu não vou me demorar, mas eu tenho certeza que alguma coisa Deus falou no seu coração. Porque a palavra que sai dos nossos lábios, ela nunca volta vazia, porque ela é espírito e vida. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta amanhã no nome de Jesus. Já tem vídeo novo no canal, dá um pulinho para ver outros vídeos e sejam abençoados também no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.